manjar e mocidade. Amor, se a arte tá na mesa, eu tô, é a trupe independente. De Padre Miguel, brilhou uma estrela lá no céu, com manjar e mocidade. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que está acompanhando essa videoaula. Cumprimento vale para qualquer horário que você estiver assistindo. Bem, estou eu aqui mais uma vez para a gente dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós já temos alguns encontros, tanto com os professores Jonathan e Alice, eu também já encontrei vocês, e hoje, essa semana é a minha vez de dar a contribuição para os estudos de vocês em literatura. E hoje nós vamos falar sobre um momento da nossa literatura e mais especificamente também, após este momento, uma escola literária, sendo esta a primeira escola literária em território brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada hoje em quinhentismo e em barroco. Vocês vão entender o porquê de se chamar quinhentismo a partir de agora. Barroco também. Muito bem, mas antes do barroco nós vamos falar sobre o quinhentismo, que data ali do descobrimento do Brasil em 1500, do descobrimento do Brasil em 1500, e é mais ou menos ali uma descrição dos descobridores portugueses das terras brasileiras. Aqui nós estamos falando de uma literatura voltada para informar, em outro momento também para formar os nativos brasileiros. Mas nós estamos falando desse período ali, 1500, chegada das caravelas de Cabral a 22 de abril de 1500, que aportaram em Porto Seguro, exatamente trazendo estes descobridores que tentaram ir às Índias, mas que foram por caminho errado e chegaram no Brasil. Sessão de desmistificação da aula de hoje. Não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu este país. E sim, há relatos de outros navegadores de outros países, da Holanda, da Espanha, terem chegado anteriormente a Pedro Álvares Cabral. E, logicamente, os nativos brasileiros já aqui estavam e desbravavam os territórios uns dos outros e tal, no antigo Pindorama dos nativos brasileiros. Sim, literatura quinhentista é composta por duas vertentes muito claras, que é a literatura de informação e a literatura de catequese. Na literatura de informação, nós temos relatos de viés descritivistas sobre as expedições, ou seja, sempre tinha um cara lá que ficava responsável por informar e relatar tudo o que estava sendo visto e descoberto na viagem. Nas caravelas, na chegada das caravelas de Cabral aqui em Brasil, o responsável por isso aqui no Brasil era Pero Vaz de Caminha, que escreveu a tão famosa Carta de Achamento, que é chamada de Carta de Pero Vaz de Caminha. Vamos dar uma olhada rapidamente num trecho dessa carta. E assim seguimos nosso caminho por este mar, de longo, até que terça-feira das oitavas de Páscoa, que foram 21 dias de abril, estando na dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que os mareantes chamam botelho, assim como as outras a que dão o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos. Este é um trecho é um trecho que segue. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra. Primeiramente, de um grande monte, muito alto e muito redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Tá? À disposição no acervo digital, estou deixando aí para vocês o link para que vocês possam ver integralmente essa carta, que é muito extensa, então não dá para a gente fazer uma discussão dela na íntegra aqui na nossa aulinha, mas esse é um relato
do Pero Vaz Caminha, da descoberta do Brasil, da chegada das caravelas portuguesas em território brasileiro. Sim, ou, no caso, a terra de Veracruz. Muito bem. No caso da literatura de catequese, nós tínhamos uma produção textual com o intuito de catequizar os índios ao catolicismo. Logicamente, os nativos brasileiros tinham suas crenças, tinham seus credos. E com essa difusão, com essas grandes navegações e, evidentemente, a difusão do poderio da Igreja Católica através desses países europeus que eram seguidores da doutrina católica, a ideia sempre era difundir e catequizar quem não seguisse este modelo. Por isso, na chegada até o descobrimento, uma estabilização aqui no Brasil e tal, os portugueses chamaram a Ordem dos Jesuítas, encampada e comandada na figura do padre José de Anchieta, para ter este trabalho, para desempenhar essa função de catequizar os índios. E é muito interessante, eu até estou trazendo para vocês, a inteligência da Ordem dos Jesuítas, porque eles aprenderam a língua dos nativos brasileiros para ensiná-los os ensinamentos da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica. É fantástico. Você pode questionar se isso é interessante, se isso é bacana, se isso não fere também a liberdade e tal. Enfim, mas não dá pra gente negar que é um lance de muita sacada, né? Conseguir assimilar um outro código linguístico, uma outra língua, um outro idioma para ensinar algo que é próprio desse povo, ou seja, que é próprio dos jesuítas, dos europeus, né? Que é a doutrina católica. Fijori, Santa Maria, Xenamar Hausuba. Vem, Santa Maria, protetora dos meus, que está no Didática da Colonização, do Alfredo Bose, da Companhia das Letras, de 1992. Está lá ele explicando como os jesuítas aprenderam a língua dos nativos brasileiros, que hoje é chamada de tupi, evidentemente, muito grosso modo. A gente tem várias e várias línguas e não especificamente chama-se tupi, né? Então, mas mostra como eles aprenderam essa língua dos nativos brasileiros para ensiná-los a doutrina católica, o catecismo da Igreja Católica. Isso é fantástico. Bem, essas são as duas vertentes da literatura quientista. Nós vamos agora para o Barroco, que é a primeira escola literária. Ou seja, nós não tínhamos produção de literatura, nós tínhamos produções de textos não literários anteriores ao Barroco. Então, você tinha a Carta de Achamento, você tinha o Catecismo da Igreja Católica, mas não tinha textos com finalidade artístico-literária, como nós temos no Barroco. Contexto histórico, muito importante. Todos os nossos estudos vão se basear neste tripé. Contexto histórico, característica da escola e principais autores. Combinado? Então, vamos pontuar o contexto histórico, que pode explicar muito para a gente o porquê da estilística de uma escola literária ou outra, que é muito influenciada, evidentemente, por essas conquistas e por essas difusões no século XVI. Raízes do Barroco, duas vertentes, revoluções científicas e conflitos religiosos. Sempre nós estamos falando aqui de conflitos, tanto de ordem religiosa quanto de ordem científica. De ordem científica, nós estamos falando de geocentrismo e heliocentrismo, confrontamentos que foram feitos naquele período. Evidentemente, hoje nós sabemos que o universo está constituído na base heliocêntrica de Copérnico, logicamente com avanços e tal, mas basicamente houve um confrontamento entre pessoas que defendiam que os astros e os planetas giravam em torno da Terra, portanto, geocentrismo, criado por Ptolomeu, e pessoas que defendiam que, na verdade, o que estava no centro do universo era o heliocentrismo, era o Sol, ou seja, o heliocentrismo. Daí vem um início de
conflito ali com a ordem teocêntrica e até mesmo antropocêntrica, mas evidentemente começou esse confrontamento ali do geocentrismo com o heliocentrismo, provado evidentemente hoje que a ideia de Copérnico é a mais assertiva. No ponto das revoluções religiosas, nós temos a Reforma Protestante de 1517 de Martinho Lutero, que lançou suas 95 teses. Ele que era integrante da Igreja Católica e via muitos erros e lançou essas 95 teses na Reforma Protestante, que deu base para as religiões cristãs de base protestante no mundo. Evidentemente, ele fez essa ideia não pensando em criar novas religiões, outras possibilidades de credos, mas sim de tentar mudar através de um protesto, reformando através do seu protesto a Igreja Católica, a qual ele fazia parte. Depois, evidentemente, com a recusa, com a refutação, com o estabelecimento da Contra-Reforma da Igreja Católica pelo Papa Paulo III em 1545, Martinho Lutero não continuou, não seguiu, e essa base protestante foi difundida para outras religiões. Sim? E quando nós estamos falando de Contra-Reforma é porque o Papa Paulo verificou que muitas pessoas estavam concordando com as teses lançadas por Martinho Lutero. Por exemplo, uma delas era que o padre, que o sacerdote que fazia a missa, que rezava a missa, não deveria fazê-la em latim, porque a maioria das pessoas, já naquela época, não eram alfabetizadas em latim. Portanto, as pessoas não tinham acesso e não compreendiam o que estava sendo dito pelo sacerdote. Então, essa é uma das teses e tal que foram aceitas pelo conjunto da população, evidentemente, na Alemanha, onde foram lançadas essas 95 teses. O Papa Paulo juntou todos os cardeais, sim, e fez em alguns dias essa Contra-Reforma, que basicamente foi uma reafirmação de tudo aquilo que estava posto anteriormente pela própria Igreja Católica e que veio a prevalecer por mais alguns séculos adiante. Nós estamos falando aí do século XVI, 1545, e isso influenciou diretamente nos barrocos, que seguiam a linha contra-reformista, ou seja, a linha mais radical da igreja, a linha mais conservadora da Igreja Católica. Tá bom? Vamos às principais características agora. Culto ao contraste. Nós falamos de revoluções, confrontamentos. Então está muito claro que nós tínhamos contrastes, ou seja, uma coisa em oposição à outra, né? A arte como meio de aproximação de realidades opostas, marcando os conflitos espirituais e intelectuais que nós pontuamos com as reformas científicas e as reformas religiosas. Sentido trágico da existência. A existência na visão barroca é vista com pessimismo, assentada na ideia de efemeridade da vida. O pessimismo marcava a escrita dos barrocos, que pensavam da seguinte forma: por que comemorar e ser feliz se nós vamos morrer? Então, que a gente não se paute nessa base que um dia nós vamos morrer. Isso não faz sentido. A gente ficar sorrindo e comemorando e festejando as coisas boas da vida, que elas vão acabar. Sim? E por fim, o rebuscamento, que é marcado... Perdão, por fim não. O rebuscamento, que é marcado pelas regras de capricho e não as da ordem e clareza. Uma explicaçãozinha rápida para vocês, uma curiosidade, aliás. Os barrocos, eles se relacionavam, evidentemente, e tal, conversavam entre si, e os poetas tentavam cada vez mais escrever com maior dificuldade, e este era o modelo de boa escrita no barroco. Ou seja, um texto que não era tão claro, que não era tão objetivo, que era muito rebuscado, ou seja, uma linguagem muito inacessível. Estes eram os bons textos barrocos
a visão dos barrocos. Outra coisa importantíssima, outra característica importantíssima do barroco é o cultismo, que significa jogo de palavras, também chamado de gongorismo, que foi inspirado nos textos do poeta espanhol Luís de Góngora, e utiliza a descrição, termos cultos, ou seja, um preciosismo vocabular, linguagem rebuscada e ornamental para expressar as ideias. Então aqui nós estamos falando desse preciosismo vocabular, jogo de palavras, nós estamos falando referente às palavras. As palavras vão mexer o tabuleiro das ideias dentro do texto. Isso é cultismo. No caso do conceptismo, um jogo de ideias. Então nós temos uma pequena diferença. No conceptismo, no cultismo nós tínhamos jogo de palavras. No conceptismo nós temos um jogo de ideias, que também é chamado de quevedismo, porque foi inspirado na poesia do poeta Francisco de Quevedo. Nessa vertente literária, a retórica aprimorada, bem como a imposição de conceitos, é notória, a qual se produz através de apresentação de diversas ideias. Sendo assim, o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais, ou seja, do pensamento lógico. Aí vem uma base do que a gente está verificando ali, do racionalismo que começa a pairar por ali, com o heliocentrismo, sim? Valorizando sempre o conteúdo textual. O objetivo principal dos escritores conceptistas era o de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Ou seja, todas essas características aqui, através de jogo de palavras, jogo de ideias, oposições claras, contrastes, pessimismo, rebuscamento, eram características próprias do barroco. Pois bem, vamos então agora aos principais autores, e vamos começar com o Gregório de Matos, nascido em 1636 e morto em 1696. Ele nasceu em 23 de dezembro de 1636, em Salvador, e era conhecido como Boca do Inferno, por criticar tudo e ser muito ácido nessas críticas dentro da sua poesia. Então, essa acidez do Gregório de Matos o configurou como o Boca do Inferno. Formou-se em Direito, foi condenado ao degredo, ou seja, ao exílio em Angola, por conta exatamente desse temperamento e da sua produção um tanto quanto ácida, e morreu em Recife com 59 anos, em 1696, como falei para vocês. Vamos dar uma olhada então nessa acidez do Gregório de Matos com um poema famosíssimo, que também virou música, interpretada pela Maria Bethânia, Mortal Loucura. Está um pouquinho menor a letra agora, mas peço um pouquinho sua paciência, porque realmente ou era isso, ou eu ia ter que botar em outro, enfim, eu não ia caber aqui nesse espaço. Mas acho que se eu ler para você vai entender, não vai? Mortal Loucura. Na oração que desaterra a terra, quer Deus a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado amado é quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que é a flor da formosura, usura será no fim dessa jornada nada. Então aqui, vejo para você a interpretação, evidentemente, mas só para mostrar bem claro aqui como se faz presente o tal do pessimismo. Olha aqui, ó, será no fim dessa jornada nada. Tudo que foi posto aqui. Olha o sentido trágico da existência bem evidenciado aqui no texto de Gregório de Matos. Outro cara importantíssimo do barroco era o padre Antônio Vieira, que nasceu em 1608 e morreu em 1697. Ele nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil aos 8 anos e escrevia sermões que denunciavam a escravidão dos índios e defendiam a liberdade religiosa, embora tivesse esse pezinho ali na ideia contra-reformista. Ele também tinha críticas severas e por conta disso também foi perseguido por conta dessas denúncias claro evidenciadas nos seus sermões. Eu trouxe para vocês um sermão que é o sermão da 60ª,
um trechinho aqui para a gente dar uma olhada. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios, ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para o almo se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer com o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Então, tá ali o tal do conceptismo, olha aí, ó, de tentar convencer o leitor do que estava sendo dito pelo autor. Sim? Então agora vamos, para fechar nossa aula, um pouquinho da arte, porque evidentemente vocês precisam ter essa noção da arte barroca, das manifestações artísticas produzidas neste período. Isso nós estamos falando tanto da Europa quanto do Brasil. Tá? Então a arte barroca tem em algumas bases, começando pela arquitetura, em que o movimento já aparece nas plantas baixas, que em plena expansão rompem com as formas geométricas fundamentais e por meio de curvas e dobras caprichosas, saliências e reentrâncias. Percebam aqui como a gente tem esse desvio das formas geométricas e tem aqui todas essas reentrâncias e tal, tudo que está sendo descrito por esse trecho que nós vimos aqui sobre a arquitetura barroca. Esse é o interior da Basílica Assumption of the Blessed Virgin Mary na Polônia. Perdoa o inglês, tá? Na Polônia, você pode perceber como o que está escrito aqui anteriormente, né, das dobras caprichosas, saliências, reentrâncias, curvas, tal, está bem marcado por meio desse altar aqui. Tá bom? Na pintura, nós tínhamos a utilização de recursos ilusionistas e o contraste de luz e sombra. Este contraste, chamado de chiaroscuro, luz e sombra, não chiaroscuro, perdão, mas esse contraste entre a luz e a sombra é característica e deriva daquilo que a gente viu nas características da escrita barroca, desse contraste. Sim, percebam aqui nesse quadro de Caravaggio, Deposição de Cristo, o sombreado, o preto, que é a base do quadro, as pessoas com cores bem fortes, bem vívidas, para estabelecer esse contraste bem marcado entre as cores. Na escultura, nós tínhamos a diversificação dos elementos escultóricos, um movimento que atinge um dinamismo único, excepcional nível de técnicas de execução. Você pode ver uma proximidade muito clara e um apuro muito, muito claro na construção das estátuas, sim, das esculturas. Pode ver aqui como no mármore eram feitas as roupas das pessoas, as dobras das roupas das pessoas. Se você tiver a oportunidade, dá uma olhada depois, pesquisa esculturas barrocas, você vai ver os detalhes de veias saltadas, sim, de feições, de rugas, marcas de expressão, das dobras das roupas, enfim. Esse aqui chama-se Êxtase de Santa Teresa de Bernini. E, para a gente finalizar, vamos voltar para o Brasil, no Barroco Mineiro, para falar sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que foi o grande representante do Barroco no Brasil. E a gente está falando aqui de esculturas e também de arquitetura. No caso de Aleijadinho, nas esculturas, sim, e o rococó, que é um estilo de arte requintada que deriva do francês rocaille, rocha artificial, é um estilo requintado, aristocrático e convencional que prezava em expressar bons sentimentos com domínio técnico e execução perfeita, ou seja, a perfeição na arte era fundamental no Barroco. E aqui nós estamos vendo um estilo, uma igreja de estilo barroco, e todo o seu interior, todas esses adornos aqui, alguns gárgulas que estão por aqui e tal, algumas esculturas que estão também aqui postas na fachada do prédio,
foram esculpidas pelo Aleijadinho, isso na Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Tá bom? Então, gente, é isso. Fechamos, então, a aulinha de hoje. Eu agradeço e espero que você tenha entendido o que a gente falou aqui. Tá bom? Se você puder, continue em casa. Vamos preservar as nossas vidas e preservar não só as vidas das pessoas que nós gostamos, que nós amamos, mas de todas as outras também. É um momento muito importante para a gente ter humanidade e unidade. Sim, todos nós estamos passando por esse mesmo problema. Vamos enfrentá-lo juntos. Tá bom? Então, se você puder, fique em casa. Se você não puder, se você tiver que sair, proteja-se, use máscara, álcool, cumpra os protocolos que as organizações, que os órgãos de saúde estão falando para a gente seguir. Tá bom? Então proteja a sua vida e um beijo muito carinhoso, um abraço e até a próxima. Com manjar e mocidade, amor, se a arte tá na mesa, eu tô, é a trupe independente. De Padre Miguel, brilhou uma estrela lá no céu, com manjar e mocidade.